Oi, meu querido, minha querida, Deus abençoe sua vida. Hoje eu vou estar ministrando seu coração, juntamente aqui com o Beto. Nós dois vamos estar meditando na palavra juntos e, consequentemente, com você também. Paz do Senhor, meus amados, que hoje Deus possa falar grandemente em seu coração com essa ministração que iremos fazer, amém? E a gente propôs no coração de estar falando, tem as ministrações do pastor Hans no grupo dos membros, agora é Família Ágape, e esteja lá atento às mensagens que a gente coloca também no grupo de jovens. E o que tem acontecido com a gente é o seguinte: a gente tem meditado na parábola do filho pródigo, falado também do filho que ficou, e a gente aprende também com o pai. Então, a gente gostaria de ouvir vocês. Essa mensagem ela vai estar no YouTube, Facebook, nas redes sociais. E a gente gostaria que você participasse. Você pode escrever nos comentários. Também pode estar falando com a gente, caso você não queira aparecer, vamos dizer assim, seu nome. Aí você pode estar mandando uma mensagem no privado, conversando com a gente, que a gente também quer ouvir você. Ninguém tem tudo de Deus, nós não temos todas as revelações da palavra de Deus. Então a gente quer que vocês, jovens, leiam Lucas 15, que são 3 parábolas, e foque tirando ensinamentos da parábola do filho pródigo, principalmente, para a gente poder estar compartilhando. Deus tem colocado no nosso coração, no meu coração do Beto, a gente está esmiuçando essa palavra. Tem muito. Olha, eu sou convertido há mais de 20 anos. Eu acredito que é uma das parábolas que mais tem, que eu tenho tirado ensinamentos esses dias. Tá bom? Então vamos lá. Eu estive falando a respeito do filho que ficou. Mas hoje eu queria fazer só um breve comentário do filho que saiu. O filho que saiu, eu tive até conversando com o Beto hoje aqui. O filho que saiu, que é chamado filho pródigo, diz que ele era o mais moço, o mais jovem. Era 2 filhos, ele era o mais jovem. E diz que ele pediu a herança para o seu pai. Então, uma coisa que eu queria deixar clara aqui: o mais moço, o mais cheio de energia. Então, o primeiro ensinamento que eu queria deixar para você é que a nossa energia tem que ser usada para Deus. A Bíblia fala assim em Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás não tenho neles prazer ou contentamento. Ou seja, não seria justo eu usar a minha vida toda para mim mesmo, depois eu dar o restante da minha vida para Deus. Eu tenho que oferecer toda a minha energia, todo o meu melhor. Então, o mais jovem é que saiu, e é isso que eu queria deixar com vocês. O interessante é que o mais jovem que saiu, ele quis aproveitar o mundo lá fora, pegar a fazenda do pai e gastar tudo aquilo lá fora, sua juventude. E Salomão ele deixa bem claro em relação a isso, né? Que a nossa juventude devemos entregar ao Senhor. Então, todos os nossos dias, nossas vidas, nossa juventude, mocidade, a fase adulta, devemos entregar nas mãos do Senhor, porque Ele vai guiar, vai guardar. É interessante também que no Salmo 91 ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E se nós estivermos ali guardado no esconderijo do Altíssimo, Deus ele vai nos proteger, vai nos guardar. Então é muito interessante aprendermos sobre isso com o filho que partiu. E uma coisa interessante também, que eu estive vendo nessa palavra, é que diz, o versículo começa dizendo que ele pegou tudo. E no versículo seguinte diz que ele perdeu tudo. Observa para você ver aqui, no versículo 13, 15 e 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, gastou o que ele tinha, vivendo de forma irresponsável. 14 dias depois de ter consumido tudo. Olha como é que é a vida do ser humano. Uma hora ele tinha tudo. Passou pouco tempo, ele já tinha perdido tudo. Então, quando eu estava vindo no carro para cá, o Espírito Santo falou no meu coração.
a gente só perde aquilo que a gente tem. Se você falar, eu perdi uma caneta porque você tinha uma caneta. Não tem como você perder uma coisa que você não tem. Imagina eu falar com vocês assim, eu perdi um celular, por exemplo, Motorola. Se eu não tenho, não faz sentido eu perder um celular que eu não tenho ou uma coisa que eu não tenho. Trazendo uma aplicação para a nossa vida, durante toda a nossa vida, Deus vem depositando muitas coisas preciosas em nós. Muitos ensinamentos preciosos. E essas coisas é que tem um perigo de ser perdido. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, as más companhias têm o poder, é claro, se a pessoa permitir, que a gente sempre vai ouvir coisa que distorce a palavra de Deus ao longo da nossa vida. Mas as más companhias, ou seja, más influências, podem tirar muitas coisas boas que Deus tem colocado dentro de nós. Tinha um ditado que os nossos pais falavam, até hoje, né, fala que diz assim, me diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Lá em Minas Gerais tem um ditado que se fala mais assim, que anda com porcos, acaba comendo farelo. Já tem um outro, né, que fala assim, que passarinho que anda com João de Barro acaba virando servente pedreiro. Tem outro também que fala, né, que galinha que acompanha a pata, morre afogado, coisa assim. Mas o que eu quero mostrar para você é o poder da influência. A própria ciência diz, tem a lei chama associacionismo, que é impossível que você conviva com uma pessoa sem que absorva algo dela, seja bom ou ruim. O que eu quero dizer com isso? Nós não vamos deixar de relacionar com pessoas, mas quem que é o nosso modelo? É Jesus. Então, o que a gente precisa fazer é não ser influenciado e influenciar. Jesus comia com pecadores, vivia no meio de pessoas pecadoras, no meio de religiosos, mas Jesus nunca foi influenciado por nenhum deles. Pelo contrário, ele influenciava. Muito bom seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele foi um homem tão lindo, sábio, e a gente vê muito essa sabedoria na parábola do filho pródigo. Como diz o pastor Jair, né? Aquele ditado, me digas com quem tu andas que eu digo quem é você, né? Jesus ele andou com pecadores, mas ele influenciou pecadores. Ele sempre deixou claro isso. Ele arrastava muita gente através da sua influência. Multidões seguiam, não porque Jesus fazia um milagre, porque quem ele era o Filho, era o Messias. Então, se você está bem próximo de Jesus, eu tiro por Pedro. Pedro, ele andou com Jesus, mas quando Jesus foi crucificado, foi lá perante Pilatos, as pessoas reconheceram Pedro, porque andava. Com quem você anda, você aprende a ser com aquela pessoa que você andou. Pedro andou com Jesus e começou a andar conforme Jesus, a ensinar conforme Jesus. Fala, o seu falar te denuncia. Te denuncia. João, por exemplo. João foi ministrar numa cidade e foi rejeitado. Ele voltou com Jesus e falou, manda fogo queimar aquela cidade. Depois, com o tempo de tanta intimidade com Jesus, ele começou a pregar como Jesus pregava, dizendo em suas cartas, filhinhos, perdoai, ser manso em sua fala. Então, o andar é muito importante. Se você anda com Jesus, mais parecido com Jesus você é. Uma coisa importante que a gente aprende é essa questão da amizade. Você vai ter amigos cristãos, o objetivo é que você tenha amigos cristãos. E aquelas pessoas que são do nosso convívio, do nosso relacionamento, seja na sua escola, seja na sua família, que não são cristãos, a gente não vai evitar. Mas a ideia, eu deixo bem claro, é a gente não ser influenciado, mas a gente influenciar como Jesus fazia, ok? Outra coisa que eu percebo aqui, gente, muito preciosa. Existe uma frase-chave que aconteceu com o filho pródigo. Caindo em si. É quando a ficha cai. Já viu aquela pessoa que está vivendo a vida, a gente ora, a gente jejua, a gente fala. A pessoa está ali fazendo a coisa errada, dando cabeçada. A gente vê o caso do filho pródigo, chegou uma fase na vida dele que, depois que ele gastou tudo, que ele começou a comer bolotas de porcos ou alfarrobas, a gente costuma chamar lavagem de comida de porco. Aí ele falou
caiu em si e falou, não é possível, eu estou aqui nessa situação terrível. Tantos trabalhadores de meu pai têm fartura e eu aqui morrendo de fome. Ele se lembrou da casa do pai. Então, não desanime, você que tem orado por alguém, por algum amigo, algum jovem que se afastou. Que quando essa pessoa cair em si, quando ela estiver comendo lavagem, figuradamente falando, usando essa expressão do filho pródigo, ela vai lembrar do pai. Vai lembrar da casa do pai. E vai lembrar daqueles que estão lá com fartura, que são os irmãos em Cristo, aqueles que se converteram, aqueles que estão ali na igreja servindo ao Senhor. E ele vai falar assim, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Eu vou ler o versículo para você aqui. Diz assim, versículo 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Esse caindo em si é o que a gente chama de quando a ficha cai. Talvez muitas pessoas não entendem porque que esse ditado existe, mas é porque antigamente o telefone não era igual ao celular que a gente usa hoje em dia. O telefone é, sabe esses orelhão que a gente vê na rua aí, que hoje em dia quase não se usa, mas é de cartão. Era ficha, você tinha que colocar a ficha e a ficha durava, vamos supor, uns 15 segundos. Você tinha que ficar com a mão cheia de ficha e tinha que ficar colocando uma por uma e conversando com a pessoa. Então, quando a ficha cai, é isso. É quando chega a hora da ficha cair. Então, muitas vezes, a gente está orando por pessoas e chega uma hora que a ficha dessa pessoa vai cair. Eu quero te dar uma palavra muito animadora aqui. Tenha paciência, continue orando, continue ministrando o coração das pessoas, jejuando. Entenda que uma hora essa pessoa, a ficha dela vai cair. Porque olha para o nosso exemplo. Qual de nós se converteu na primeira vez que ouviu o Evangelho? Dificilmente alguém se converteu na primeira vez. Ou se converteu e afastou. Quantos que voltaram para a presença de Deus? Não vamos usar essa expressão que é muito falada aí, que desviado é muito difícil, não. A Bíblia diz que um tronco de uma árvore, mesmo que ele venha morrer, secar, ao cheiro das águas, ele brotará. Essas águas é o Espírito Santo de Deus. É interessante, né, pastor, a figura do pai aqui também. O pai, eu meditando nesse texto do filho pródigo e estudando na psicologia, é muito importante, principalmente assim, na família, a figura paterna. O filho, ele sentia ao nascer a referência do pai. Para as crianças é bom ter um pai. Vou levar nos tempos antigos, né, muito antes de Cristo. Por exemplo, Isaac tinha seu pai Abraão como um herói. Ezequiel tinha seu pai Buzi como herói. Então, o pai sempre foi um espelho para a criança. E Jesus, quando veio a esse mundo, ele sabia de tudo isso. Ele sabia dessa psicologia, sabia dessa intimidade entre pai e filho. Só não tinha intimidade de pai e de filho para pai espiritual, que é Deus. Quando os profetas e o sumo sacerdote oravam, eles falavam assim, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Era uma intimidade, porque Deus respondia diretamente, mas não uma intimidade como pai e filho. E quando Jesus veio a esse mundo, ele deixa claro, falando assim, orai assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E quando ele viu a oportunidade perfeita, onde estava a multidão, sacerdotes, fariseus, discípulos, sumos sacerdotes, ele lança a parábola do filho pródigo, dizendo assim, um certo homem tinha 2 filhos. Então ele mostra a importância do pai nessa parábola. Como é bom estarmos na presença do pai. Aquele pai, eu imagino a criação que ele teve, a dedicação, o tempo, que é muito importante, que ele deu para esses filhos, a criação desses filhos. Então, estar na casa do pai é a melhor coisa que tem, na presença do pai é a melhor coisa que tem. Aquele filho ele se distanciou, sim, se distanciou, ele queria conhecer coisas novas, mas assim como ele teve tudo, ele perdeu tudo. Sem estar longe da casa do pai, a gente não tem nada, a gente perde tudo. A gente vira alvo fácil de Satanás, alvo fácil do inimigo. Somos envergonhados. Mas dentro da casa do pai, há fartura de alegria. A gente estava comentando, né, pastor, que houve uma grande fome naquela região. Uma grande fome. Até o filho desejou comer aquelas
comida dos porcos. Mas o importante é que na casa do pai não teve fome. Na casa do pai houve fartura de alegria. Então aí o filho se levanta e falou que na casa do meu pai até os trabalhadores têm o de comer. Vou me levantar e ir à casa do meu pai. Na casa do pai não tem fome, há fartura de alegria. Amém? Amém. Uma coisa importante também muitos que estão ouvindo esse vídeo nesse momento, talvez você esteja afastado do Evangelho. Eu queria te incentivar a voltar. Não só com esse discurso que Jesus está voltando, o mundo é difícil, a gente sabe que isso tudo é verdade, né? Mas não vamos falar da volta de Jesus. Mas o que nós queremos é falar da volta de Jesus nesse momento. Mas o que eu quero dizer é que tem essa atitude que o filho teve. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Se você está caído, está desanimado, está com o coração frio, vazio, às vezes até mesmo na igreja, você talvez nunca se afastou da casa do pai, mas você sente que você pode ter uma intimidade mais profunda, um relacionamento mais intenso. Eu também quero dirigir essa palavra a você. Levantar-me-ei. Tem coisa que não é Deus que vai fazer por nós. É muito importante entender isso. Um exemplo que eu costumo usar é o seguinte. Quem criou a árvore? Quem criou a árvore foi Deus. E quem que faz a madeira? Quem faz a madeira é o homem. Então, quando Deus fez a árvore, ele fez a parte dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Deus vai colocar o desejo em você. Deus vai te dar sonhos. Deus vai falar o seu coração. Deus vai usar pessoas. Deus vai usar músicas. Vai usar até um passarinho para falar o seu coração. Mas se levantar, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, vai ter que ser você. Então, tem essa posição, tem atitude. Tem atitude. A gente, às vezes, tem atitude para pecar. Ninguém peca sem ter atitude. Quando a pessoa decide pecar, ela toma uma atitude. Então, quando a pessoa tem que se levantar, ela também tem que ter uma atitude. Então, eu quero liberar essa palavra sobre você. Levantar-me-ei. Se levante agora, na condição que você está, e deseje mais. Eu tenho falado várias vezes, a vida cristã tem que ser assim. Você tem que ser grato pelo que Deus já tem feito para você, mas tem que desejar mais. Não é um coração insatisfeito. É um coração que tem um pai e você reconhece que o pai ele é uma fonte inesgotável. Se você tem uma experiência profunda com Deus hoje, amanhã você tem que desejar ter mais outra experiência. Se você teve uma revelação da palavra hoje, você tem que buscar uma nova revelação amanhã. Se o Espírito Santo tocou sua vida hoje, você tem que buscar que ele toque a sua vida amanhã. Se você for usado num dom, determinado do dom hoje, você tem que procurar ser usado em outro dom ou nesse mesmo dom amanhã. Porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. Aleluia. Importante, muito importante mesmo, o pastor falou. Respeito de levantar. Essa é uma atitude que devemos tomar. O interessante é que o pai ele não impediu o filho de ir. Ele simplesmente deu a herança, repartiu a herança. E o filho foi. Naquele tempo, antes de Cristo, as pessoas tinham medo de Deus por causa disso. Porque se as pessoas pecavam ali, elas eram fulminadas, eram mortas. Se o povo pecava, Deus ele mandava uma praga e acabava com toda aquela plantação. O que aconteceu com Joel, no livro de Joel, se você for meditar no livro de Joel. O povo plantou, mas na hora de colher, o gafanhoto veio e acabou com aquela plantação. Então as pessoas tinham medo de Deus. Tinham medo, pensavam que era um Deus tirano. Mas Jesus veio com essa parábola falando que ele é um Deus amoroso, ele é um pai amoroso. Ele deixa você ir, mas ele te espera de braços abertos. O único filho que Deus tinha, ele entregou para morrer naquela cruz por nós. E a partir daquela morte, nós somos chamados hoje filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus através da morte de Jesus Cristo. Mas não foi uma morte em vão, foi uma morte por você. Morte que ele planejou para você ter vida, ser livre de todo o pecado, de toda a iniquidade do mal. Amém? Amém. E o Beto comentou a respeito da herança aqui. Como eu disse para vocês, esse capítulo 15 ele tem muitas pérolas, eu poderia dizer assim. Vamos cavar, irmãos. Eu quero te ensinar a ler a Bíblia da seguinte maneira. Uma coisa é você conhecer a parábola do filho pródigo. Você já conhece, mas eu estou te incentivando a cavar. É como se você tivesse um terreno, se você tivesse um lote, um terreno,
soubesse que tem ouro ou diamante ali, você ia cavar. Então, o que tem de preciosidade aqui vai além do que está escrito, vai além dessas palavras que a gente tem aqui disponíveis, que é em Lucas 15, a palavra de Deus. A questão da herança. Em Provérbios, diz assim: a herança tomada antecipadamente não será abençoada no seu fim. Olha para você ver se ela não se cumpriu à risca na vida do filho pródigo. A herança tomada antecipadamente não será abençoada no seu fim. Mas como a Bíblia é um livro prático, tudo que a gente extrai, a gente tem que procurar fazer uma aplicação pessoal. O que isso tem a ver com a gente? Não arrombe portas, não queime etapas. Aprenda a esperar, não estou falando só de herança, para tudo. Às vezes a pessoa quer muito ter um carro, tira a carteira, não queime etapas. Às vezes você quer namorar, né? Procura respeitar seu namorado, sua namorada. Procurar ir respeitando, procurar os pais Nunca se namora sem procurar os pais. A Bíblia fala que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. A porta de entrada no relacionamento são os pais. Arrombar a porta é isso, é querer fazer as coisas na marra. A pessoa quer ganhar dinheiro na marra, quer vida fácil, dinheiro fácil, as coisas muito rápidas. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente quer queimar etapas, que as coisas... Não existe fé de micro-ondas. Deus não mudou. A gente precisa entender que as etapas são importantes, os processos são importantes. Às vezes você está trabalhando em empresa, você não está gostando do que você faz e nem está ganhando tanto que você gostaria. O que é que você tem que fazer? Você tem que estudar e procurar ser o melhor funcionário daquela empresa. E as portas vão se abrindo. Nunca procurar arrombar portas e passar por cima de pessoas, quebrando princípios. Jamais faça isso. Alguém disse um dia uma frase interessante. O princípio que você quebrar, esse princípio depois te quebra. Então lembre-se disso, tá bom? Interessante também é que Deus ele sente saudade. Jesus ele não dá essa parábola em vão. Ele deixa bem claro a saudade do pai no filho. É interessante que ele deixa o filho, mas quando o filho volta, o pai corre em direção ao filho. Então isso mostra um sentimento de saudade. Deus ele sente amor, principalmente, né, pastor? Deus ele sente saudade de você, do tempo em que você buscava, orava intensamente. Hoje em dia, muitas coisas, devido à evolução da tecnologia, deixamos de lado, Deus de lado. Em vez de orarmos mais, buscamos mais estar em séries, WhatsApp, o Facebook. Mas se buscarmos mais uma intimidade com Deus, com o Pai, vamos nos parecer mais com eles. Temos Deus como nosso herói, o nosso redentor, o nosso salvador. É interessante aqui quando o filho cai sobre si. Quando ele cai sobre si, mostra uma intimidade que esse filho tinha com o pai. Porque todo pai, ele ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Se o filho sai desse caminho, o culpado não é do pai. O culpado é do filho que decidiu tomar essa escolha. O erro só é do pai quando o pai não ensina ao filho. Mas quando aqui nesse texto fala caindo em si, isso mostra muito bem o ensinamento de um pai. Falando que, olha, meu filho, isso é errado. Nesse caso, o filho podia ter ficado aqui, se alimentar e trabalhar ali com aquele dono daquela fazenda cuidando dos porcos. Mas não, ele se lembrou do pai. Isso é ensinamento. Hoje Deus ele sente saudade, ele sabe tudo que ele te ensinou. Todos os momentos em que você chorou, todo momento em que você dobrou o seu joelho para orar, buscar, interceder por pessoas que talvez estejam longe, distantes, mas ele sabe exatamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Uma coisa interessante também que o Beto falou, que eu gostaria de comentar também a respeito do pai. Como ele disse, no Antigo Testamento não se chamava Deus de pai. Você vê falando, ó Deus, ó Senhor. Né? Mas no Novo Testamento também não era comum. Se chamar alguém de pai, quando Jesus falou pai, é algo que chegou quebrando todos os protocolos. Porque era algo muito sério, principalmente chamar Deus de pai. Jesus fez isso para trazer uma nova identidade. Olha, eu quero deixar claro para você.
Não importa a forma que as pessoas querem chamar a Deus. Eu quero dizer o seguinte, tem pessoas que falam que tem que ser de Adonai, Yeshua, são tantos nomes que tem, Yahvé, Já, são tantos nomes. Olha, se você chamar Deus de Pai, não importa. Que as pessoas ficam, tem que ser tal, tem que ser Yahvé, tem que ser Yeshua. Não, chama ele de Pai, mas chama com um coração sincero, que isso vai ser suficiente. Agora, deixa eu te dar uma dica. Eu comecei a observar isso ao longo da minha vida. Muitas pessoas não chamam Deus de Pai. Você sabe por quê? É porque, no fundo, em alguns casos, viu, gente? Não estou generalizando. É porque ela tem uma ferida. Já vi pessoas que teve feridas, às vezes, com o próprio pai. Eu estou falando do pai biológico. E essa pessoa tem resistência de chamar a Deus de Pai. Eu já vi pessoas orando ao longo da minha vida, ó Senhor. É claro que a pessoa pode chamar a Deus da forma que ela se sentir melhor, com reverência, é claro. Mas eu falo de situações de pessoas que eu acompanhei, que eu via que ela tinha resistência de chamar a Deus de Pai, porque ela tinha medo de associar a imagem de Deus, a imagem que o pai biológico, ao Deus que ela servia. Se na igreja a pessoa aprende que ela tem que amar a Deus, e que Deus ama ela, mas o pai dela não a amava. A pessoa ouve na igreja que ela pode orar que o pai responde, e o pai dela, biológico, não cumpria a palavra. Dentro da pessoa vai existir uma crise. E esse é um assunto que eu gostaria de estar falando depois, com o Beto mais para frente, no próximo vídeo. Chama o coração paterno de Deus. São 6 áreas que os nossos pais biológicos falharam, que a gente tende a transferir para Deus. E a gente precisa entender que para sermos curados, precisamos desassociar essa ideia do nosso pai biológico de Deus. Vai ter muitas qualidades boas em nossos pais que vão se aplicar a Deus, maravilha. Essas nós vamos potencializar em nós. E aquelas que nossos pais falharam, a gente vai ter que trabalhar e ser curado. E fazer igual Paulo, que mesmo que teve um passado muito tenebroso, a ponto de até perseguir a igreja, ele chama Deus de paizinho. Sabia que a palavra Abba Pai, ele diz em Romanos 15, o Beto até citou esse versículo quando a gente chegou, que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, paizinho querido. É através desse texto, né, que é lindo, muito lindo esse texto, quando Deus ele deixa claro que através do seu único filho nos adotou, né? Paulo ele fala, deixa bem lindo nesse texto, versículo 15, que clamamos, Abba Pai, somos adotados, filhos, e toda a herança do Pai é dada a nós. Isso, se você for levar na parte física, né, humana das coisas, é meio que impossível um filho adotivo pegar toda a herança do pai. Diretamente vai para o filho biológico, mas não. Deus ele é justo. O filho adotivo tem todo o direito da herança, e Paulo fala bem claro isso. Abba, Pai. Aleluia. E uma coisa, querido, nunca se sinta diminuído pelo fato de você ser um filho adotivo, tanto no campo natural, biologicamente falando, quanto da parte de Deus. Porque um filho adotivo, ele passa a ter os mesmos direitos que um filho biológico. Sabia? Na cultura judaica, um filho biológico, um filho adotivo, ele tinha os mesmos direitos que um filho biológico. Outra coisa que eu queria comentar, a gente está falando de vários assuntos aqui, falando do pai, falando do filho que ficou, filho que saiu. Eu gostaria de falar só do filho que saiu, ou só do filho que ficou, ou só do pai, mas fica ligado aí que o Espírito Santo está fluindo muitas coisas diferentes. Eu queria falar agora a respeito da diferença de herança e de legado. A gente falou de herança aqui, a herança que fala que realmente era uma herança, naquela época poderia ser terreno, poderia ser dinheiro mesmo, prata, ou tinha naquela época dracmas, talentos, vários tipos de moedas. Então, algum tipo de patrimônio, podia ser um bem, uma casa, um cavalo, coisas assim. Então, o filho, ele pegou a herança estava falando de coisas. E o legado? O legado fala do caráter. É o que o Beto falou aqui. O pai, com certeza, ensinou, porque se o filho caiu em si, é porque o pai ensinou.
que eu quero dizer com isso? Eu vou definir isso aqui com uma frase, você nunca mais vai esquecer isso. Herança é o que a gente deixa para a pessoa. Legado é o que você deixa na pessoa. Então hoje nós estamos cuidando de vidas. Seja seu filho biológico, seja alguém que você cuida, alguém que você discipula, alguém que você pastoreia, ou alguém que você seja amigo, que você influencia essa pessoa. Você está deixando não uma herança para ela, está deixando um legado nela. E o legado é mais importante do que herança. Se alguém puder deixar herança, maravilha. Você não gostaria? Seu pai está deixando para você uma fazenda, um carro. Isso é muito bom. Mas o legado é o que a pessoa deixa impregnado na outra. Ser um homem de bem, um homem de caráter, ou uma mulher, claro, estou falando no sentido genérico. Um homem responsável, um homem de valor, um homem honesto, um homem que não é infiel nos negócios. Isso tudo são coisas que a gente deixa como legado, ok? Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Interessante isso que o pastor falou, né, sobre herança e legado. Jesus, ele tinha uma herança. Tinha uma herança nos céus, tinha anjos o servindo ali no céu. Mas ele quis um legado, ele fez um legado. Ele veio a esse mundo, deixou tudo o que tinha para morrer esse mundo. Foi humilhado, chicoteado, formou o seu legado. E através desse legado nós seguimos a Cristo. Hoje, nós como filhos de Deus, devemos mostrar esse legado para outras pessoas. Que não é só por bens materiais que vamos buscar Deus. Não buscamos Deus só pelas mãos, mas sim pela face, pelo quem Ele é. Jesus Cristo por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Ele fazia milagres, mas Ele também pregava nos templos. Isso é um legado. Nós temos a herança de morar no céu, mas enquanto estamos na terra, devemos povoar o céu, buscar a pessoa para mais perto de Deus. Isso é legado. Marque a sua geração, jovem. Ao decorrer da minha vida, sempre pessoas falaram que eu seria uma pessoa que iria marcar a minha geração. Então traga isso para mim. Por onde eu passo, eu gosto de ministrar, de falar de Deus, do amor de Jesus Cristo, montar o meu próprio legado. Aquilo que meu pai me ensinou, aquilo que Deus colocou no meu coração. Então você, jovem, monte o seu legado, marque a sua geração. Seja uma geração eleita, uma geração forte, uma geração que luta contra o pecado. Pessoas irão ser influenciadas por você. Você será espelho para muitas pessoas. É interessante, pastor, eu meditando num texto em Mateus que quando Jesus vai lá para Jerusalém, ele começa a ministrar lá, só que o povo não aceita a ministração de Jesus. Jesus era tão inteligente que ele falou assim que o profeta não tem honra em sua casa. Mas ele não parou por aí. Em vez de ele voltar, não, ele não voltou. Sabe o que ele fez? Ele enviou os seus discípulos para ministrar o evangelho lá. A Bíblia diz que nós faremos obras maiores que a de Jesus. O nome de Jesus em lugares não é pregado, mas através do seu olhar, como você fala de Jesus, pessoas irão te aceitar Jesus. Foi por isso que ele falou, vou enviar os meus discípulos para pregarem. Eu não vou porque não me aceitam, eu não tenho honra ali. Pessoas me conhecem, mas os meus discípulos vivem comigo, testificam de mim, vão pregar o evangelho ali. Pessoas aceitaram Jesus ali, reconheceram Jesus ali, seguiram Jesus ali. Então é através de você, jovem. Amém. Nós vamos orar agora. Está muito bom. Eu chamo aqui um bate-papo. Deus está fluindo aqui. Mas nós vamos orar agora. Você pode compartilhar essa mensagem com seus amigos. Como eu disse, medite nessa palavra, leia várias vezes Lucas 15 e esteja passando para a gente o que Deus fala ao seu coração. A gente vai estar orando agora, mas a gente vai estar ministrando, trazendo uma palavra dessa no sábado que vem, ok? Deus abençoe, nós amamos você, você é muito precioso. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que tem nos instruído, nos ensinado, que é Lucas 15. Sim, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor continue falando no nosso coração e nos dando graça para viver essas verdades, porque a tua palavra ela existe para ser vivida. Sim, Jesus. Como diz Tiago, não sejam somente ouvintes da palavra, mas cumpridores. É isso que o Senhor quer de nós. Eu quero abençoar o coração de cada jovem, que o Senhor esteja fortalecendo, capacitando, ungindo, sustentando, que possa andar na presença do Senhor intensamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Amém.